Salve, salve para você que está aí juntamente com a gente. Estamos aqui no nosso primeiro episódio, podcast Juntamente. Estamos começando aí um sonho, estamos começando um projeto, já que há alguns anos nasceu no coração de Deus e Ele colocou no meu coração. E hoje a gente está aqui para poder começar esse sonho junto com você. Hoje a gente tem uma oportunidade aí de conversar, estar sentado à mesa e ter um momento de resenha, um momento onde você vai poder conhecer um pouco mais de um convidado muito especial. Ele vai estar se apresentando aqui, está com a gente aqui hoje, pastor, amigo, parceiro, esposo, filho, pai, tudo isso. Pastor Jean Carlos. Prazer estar com você, meu amigo. Prazer estar aqui nesse primeiro episódio e que seja para abençoar muitas famílias e que esse podcast possa crescer, prosperar sempre em nome de Jesus. Deus abençoe. Isso aí. Vamos começar então, para a gente poder estar começando, né? Estamos no primeiro aí, vamos ficar um pouco travado, mas daqui a pouco destrava. Solta. A gente vai conversando, a gente desencana das luzes, das câmeras. Você que está aí, não repare muito. É o primeiro, mas com certeza vai edificar muito sua vida. Me fala um pouco aí sobre quem é o Jean Carlos, de onde ele veio, aonde ele nasceu, quem é a família. Fica à vontade. Vamos lá. Jean Carlos. Sou nascido aqui em Bragança, né? Sou cidadão bragantino. Pastor há mais de 20 anos, trabalhando na obra de Deus, já pregando a palavra de Deus mais de 30 anos. Casado há 21 anos, também servindo ao Senhor com a minha esposa. Pai de 2 filhos, um em memória, o Natan, que faleceu com 7 anos. E o Elias, que agora está com 15 anos, baterista, servo de Deus também. Minha família é do altar, né? Filho de um senhor chamado Hélio, de uma senhora chamada Rosana, e irmão mais novo, e eu falo que o mais bonito, de 3 filhos. Mas, para a glória de Deus, uma família vencedora, pela graça de Deus. Se ele não falasse o mais bonito, não seria ele, né? Não, tem que ser, né? E vamos falar aí um pouco, né, de como que foi a sua infância, né? Como que foi a sua história. Falar um pouco de uma parte aí também que eu não conheço, né? A gente se conhece um pouco mais de tempo, mas tem algumas coisas que eu não conheço, né? Então me fala um pouco aí da infância, né? Lá com os pais, com seus irmãos, né? Interessante falar de infância, porque eu tenho poucas lembranças da minha infância. Mas eu tenho algumas boas lembranças, inclusive de quando eu conheci Jesus de fato, né? Não obstante a gente ter crescido praticamente num lar cristão, foi muito novo que eu tive uma entrega da minha vida a Jesus. E eu me lembro de participar já de coral de criança, de teatro de final de ano, e me lembro também de, muito pequeno, me chamavam de pastorzinho. Eu criança, olha o pastorzinho. Eu sempre tive muito espírito de liderança, então eu sempre fui de tomar muita frente, de opinar, de questionar. Na aulinha com as crianças eu perguntava por que Deus fez isso, por que não é assim. Então acabou que isso me trazendo um pouco de destaque, né? Mas nós tivemos uma infância muito simples. Infelizmente o casamento dos meus pais não foi um casamento consolidado. Meu pai foi embora assim que minha mãe engravidou de mim, né? Eu sou o caçula, e minha mãe nos criou sozinha, né? Criou 3 filhos sozinha. Então foi muito difícil, foi muito árduo, foi muito trabalhoso. Qual que é a diferença de idade entre você e seus irmãos? Tem 16 anos. 16 anos de idade. De mim pro do meio. Então, assim... aliás, de mim para mais velha. 16 anos. Isso. Aí pro do meio tem 6 anos. Então, assim, foi muito desafiante, porque isso há 40 e poucos anos atrás, uma mulher sozinha, foi muito difícil. A gente passou por muita dificuldade.
Deus nunca nos deixou faltar nada, mas foram momentos muito difíceis. A gente não tinha a regalia, não tinha a abundância que as demais pessoas tinham. Mas, aos poucos, muito trabalho, nós fomos conquistando nossa casa, conquistando nosso espaço, trabalhando muito. Aí já vai vindo a outra área da adolescência, que eu também tive uma fase meio rebelde. Saí da presença do Senhor, fiquei 4 anos afastado do caminho do Senhor. Me fala um pouco disso aí. Como é que foi essa fase aí? Cara, foi uma fase muito estranha, porque eu era eu sempre fui muito precoce, né? Eu sempre fui muito adulto quando criança. E quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu tinha 12 anos, mas eu frequentava baladas, eu frequentava lugares, eu usava documento falso para entrar nos lugares. Eu não consigo te imaginar indo para balada. Eu tive uma fase, graças a Deus, mas está esquecido já isso aí. Mas eu tive uma fase de realmente conhecer o mundo por uma rebeldia do meu coração e por uma decepção daquela expectativa que a gente cria em cima de liderança, pastor, que a gente tem... Sim, a frustração, né? E a gente cria uma expectativa que não deveria, né? Como se um pastor, um líder espiritual fosse alguém acima, inerrante, o que não é verdade. E eu me lembro que minha mãe fazia alguns cultos em casa, alguns cultos familiares e tal, e eu ficava no quarto ouvindo música alto, fui bem rebelde mesmo. Mas eu me lembro também de algumas profecias que Deus dizia que ia me trazer, e eu ria. Um dia no ônibus, uma pessoa parou e entregou uma palavra profética para a minha vida, falou assim, olha, você vai voltar, e eu ria. Quando, de repente, teve um evento na igreja de louvor, e por insistência da minha mãe, eu falei, eu vou nesse evento, né? E eu levei um amigo meu, quando eu cheguei nesse evento, eu falei assim, comecei a sentir muita presença de Deus e me deu uma vontade de chorar. E eu falei assim, eu não vou chorar, o que vão pensar de mim, né? Quando eu olho para o lado, meu amigo chorando, entregando a vida dele para Jesus. Pô, que bom que ele chorou, então vou chorar então também. Agora eu estou liberado. E ali eu tive meu recomeço em Deus, né? Foi muito poderoso, porque em pouco tempo eu já estava envolvido com liderança, envolvido com ministério. Foi tudo muito rápido na minha vida, como se fosse um aceleramento mesmo. E desde que você nasceu, a sua mãe sempre foi da igreja? Na verdade, ela conheceu Jesus quando eu ainda era muito pequeno, né? A minha mãe eu ainda ouvi algumas histórias de que quando meu pai foi embora, ela ainda buscou nas religiões, né, essa restauração. Sim. E um dia, numa determinada religião, ela foi buscar respostas, mas o coração dela estava, eu quero a presença de Deus. E uma entidade desceu sobre a pessoa e disse assim, olha, eu não posso ajudar você. Ela falou assim, mas por que não pode? Ela falou assim, porque você está pensando no homem de branco. E o homem de branco não pode vir aqui. E ali foi o divisor de águas, que dali ela foi para uma igreja. E eu me lembro que eu gostei muito daquele ambiente de igreja. E alguns momentos que minha mãe estava fraca, não queria ir, eu falava, não, nós vamos. Então, eu costumo brincar que a primeira alma que eu ajudei a discipular e firmar na casa do Senhor foi minha mãe, que a partir daquele momento ali a gente realmente entregou nossas vidas para Jesus, né? E ali depois eu tive essa fase aí dos 12 anos, mas foi um curto período, e depois eu já retornei, e aí já mais maduro, já entendendo um pouco melhor as coisas, discernindo melhor. Porque, embora eu tivesse um relacionamento com Jesus, não era tão profundo, era um relacionamento muito de religiosidade, de estou na igreja, não roubo, não mato, e fiz minha parte. E nesse período Deus me ensinou que o relacionamento com Jesus ele vai além de ir a um culto no domingo, né? É curioso, né? Porque essa questão de família, essa questão de você ter um incentivo ali, né? É algo que pesa muito, né? Porque, que nem você falou, né? A sua mãe ela insistiu, mas de certa forma também, como você falou, eu sou muito precoce tal, em muitas coisas. Então, tipo, a primeira pessoa que você discipulou, no caso, você falou, foi sua mãe. Então, era algo que era mútuo ali entre os dois, né? Sim. Era algo que acontecia de você para ela, mas dela para você também, né?
Assim, olhando pelo cenário, assim, da razão, a gente tinha tudo para ter dado errado, né? Meu pai foi embora, construiu uma outra família e até tem um episódio que quero compartilhar também que acho importante, que foi muito duro para mim perdoar isso. O meu relacionamento com Deus foi afetado por conta dessa ausência do meu pai. Eu não conseguia enxergar Deus como pai, eu enxergava Deus como um senhor bravo, esperando eu errar para jogar um raio na minha cabeça. Né? A minha visão de Deus era essa. Eu não tinha aquele relacionamento de pai. Então, quando na adolescência que eu me desviei, foi muito decorrente a isso, dessa falta. E também pela imaturidade, tudo que acontecia de errado na vida, eu atribuía a isso. Também meu pai foi embora, então eu meio que me justificava meus erros nisso. Quando a Bíblia fala do que se queixa o homem, né? Queixe-se dos seus próprios pecados, né? Por isso o encontro com o Senhor, realmente, ele trouxe mudança de vida. Eu comecei a enxergar toda essa situação com outro olhar, com outra ótica. Comecei a entender a importância do perdão, né? E aí foi quando eu voltei para o Senhor, ele começou a tratar minhas feridas, comecei a amar as pessoas, a me amar, que também era uma coisa que foi desafiante para mim, né? E aí a gente vai crescendo, vai se envolvendo. Quanto mais você se envolve com o Senhor, mais ele te limpa, mais ele te trata, mais ele te purifica, né? Essa questão que você falou de ter uma dificuldade com o pai, né? Aqui na Terra, né? O pai biológico, né? Isso afetar muito em Deus, né? Sim. Isso é algo que é muito real, porque muitas vezes a gente vai ver que pessoas que têm dificuldade de se relacionar com Deus são pessoas que não tiveram uma figura de pai, né? É assim, a gente romantiza e não quero depreciar o papel da mãe, né? Por favor, né? A Bíblia fala do valor da mãe, mas a figura na terra que representa Deus é o pai, né? E a minha visão de pai era muito deturpada, de um homem que foi embora, que não olhou para trás. Então, na minha cabeça foi gerado que com Deus da mesma maneira, qualquer momento Deus ia embora, que ele não tinha um compromisso comigo. Quando, na verdade, quem se afastou dele fui eu, não foi ele que se afastou de mim. Isso é pesado, né? A gente depositar em Deus algo que é culpa nossa, né? Sim. Depositar... Muitas vezes a gente vê pessoas que se afastam de Deus, pessoas que não querem mais saber de Deus, não querem mais um relacionamento com Deus, né? Esses dias estava conversando com um amigo e a gente trocando ideia, e ele falou assim, ele tem uma idade bem para frente do que você tinha quando você passou por essa fase sua, né? É bem mais velho e tal. Mas a gente sentou e estava conversando, e ele falou para mim assim, não, eu sei quem eu sou em Deus e tal, e é por isso que eu não volto para a igreja, porque quando eu voltar, eu quero voltar de verdade. Mas primeiro eu preciso de parar de fazer o que eu faço. Preciso me consertar. E eu falei sem a ajuda de Deus para ir até Deus. Essa é a maior ilusão. Essa é a maior ilusão, porque você ficar esperando resolver as coisas para fazer aquilo que Deus já deixou claro que você tem que fazer, é o momento em que a gente perde mais tempo, né? A mulher do fluxo de sangue, ela não podia viver em sociedade. E ao tocar em Jesus, pela religião, Jesus tornaria-se impuro. Mas ela tocar em Jesus não fez com que Jesus se tornasse impuro. Muito pelo contrário, das vestes dele saiu poder e ela foi purificada, né? Então, esse passo de ir até Jesus na expectativa de que eu vou bem é uma ilusão, porque nós estamos em constante evolução. Eu ainda não alcancei o lugar que ele quer que eu alcance. Eu ainda estou no processo de buscar a estatura de varão perfeito, né? O dia que isso acontecer, certamente ele me buscará, né? Mas enquanto a gente está aqui, a gente está galgando degraus e tentando melhorar. Sim. Mas a mulher tocar em Jesus não trouxe impureza sobre a vida dele, pelo contrário, trouxe transformação para a vida dela. Então, até é importante a gente alinhar essa questão num podcast como esse, porque algumas pessoas ficam assim, quando eu deixar tal prática, eu vou à igreja. Sem a ajuda do Espírito Santo, você não vai conseguir. É ele quem nos
corrige, é Ele quem nos orienta, é Ele que nos disciplina, é Ele que fala aos nossos ouvidos o que devemos ou não fazer, né? E isso é na presença do Senhor, né? Isso é muito louco, sabe por quê? A gente percebe que o caminho que as pessoas pensam para chegar até Jesus, muitas vezes é o inverso. Não é nos tirar de lugares, mas é nos levar para lugares. Jesus permite que a gente vá a lugares que depois Ele vai nos usar lá. Sim. Né? E isso é lindo, porque o fato dessa mulher ter tocado nele e ter transformado a vida dela mudou a ótica das coisas. Sim. A respeito de Jesus. Porque ele não é o cara que é contaminado pelo que acontece, mas ele é o cara que purifica tudo. É. Ele vai aonde ninguém vai. E o impacto que causou, né, naquele grupo de pessoas, né, que a Bíblia fala que havia ali uma multidão. Sim. E que de repente não estava usufruindo dessa graça, e uma mulher considerada impura foi lá e tocou na orla dos vestes de Jesus, né? E isso acontece com a gente às vezes está aqui com a graça acessível e não damos o devido valor, né? A graça acessível, né? Então, de repente, quem estava ali em volta falou, puxa, eu estava aqui o tempo todo e eu não toquei, eu estava aqui o tempo todo e eu não tentei, eu estava aqui o tempo todo e eu não chamei, eu estava aqui o tempo todo e não o fiz. Aí veio uma estranha por entre a multidão, correndo vários riscos, e ela vai lá e toca nas vestes de Jesus e ela tem um milagre dela. É assim que funciona. Isso é muito importante porque o maior objetivo de colocar em prática esse projeto do podcast é mostrar para as pessoas que Jesus, ele pode ir até elas. Sim. Ele está disponível. Ele está disponível para muita gente que talvez não consegue ir até uma igreja, não consegue levantar a mão e pedir ajuda, não consegue. Jesus está junto com a gente, né? Até esse nome, juntamente, é uma ideia de mostrar que Jesus ele está junto com a gente, cara. Ele é alguém que caminha perto. Ele é o Jesus da multidão, é o Jesus do povo, o Jesus de todo mundo ali, no caso, né, que estava arrastando aquele monte de gente para perto e realizando os milagres e curando, várias coisas acontecendo. Só que ele também é o Jesus da mesa. Ele Sim. também é o Jesus da intimidade, né? Ele não despreza a tua individualidade. Sim. Ele não despreza. O mesmo Jesus que sabia falar com as massas, ele sabia falar com a mãe que estava com a filha doente, sabia falar com um amigo, sabia falar com a criança, né? Respeitando o limite, né? Quando eu falo respeitando o limite, não no sentido de aceitando qualquer posicionamento, mas entendendo que há uma linguagem para falar com cada pessoa. Sim. Acho incrível, por exemplo, a maneira como Jesus tratou as mulheres. A mulher não podia entrar no templo, né? E de repente entra uma mulher encurvada no templo, ele chama para o meio, né? Então ele tira ela daquele lugar escondido e ele quebra protocolo. Ele cita mulheres nas suas parábolas, o que um mestre, um rabino da sua época não fazia, né? Então Jesus, ele sabe olhar para dentro de cada um de nós e entender a sua necessidade, que talvez seja diferente da minha. Isso é muito bonito em Jesus, né? E falando um pouco também dessa parte aí, né? Eu tava falando com esse amigo esses dias aí, foi ontem, então tá bem recente na cabeça ainda, né? E eu falei assim, cara, mas por qual motivo então você não consegue ir para a igreja, né? Ah, não, porque eu preciso ajustar isso, que eu preciso ajustar aquilo, e hoje eu consigo fazer em casa o que eu faço na igreja. E por qual motivo então você precisa ir para um lugar? Para qual motivo você precisa ir buscar numa balada, por exemplo, né? Você pode ir comprar um fardinho de cerveja, você pode comprar a bebida que você curte, colocar a música que você gosta no som bem alto na sua casa e ficar lá sozinho. Uhum. Ah, não, mas aí não tem graça. Por que não tem graça? Porque tá só você. E quando eu encontro um propósito de algo que eu amo fazer, eu preciso estar num lugar onde tem um monte de gente que também tem algo
para fazer junto. E isso é Juntamente. Juntamente, né? Ironicamente, juntamente. O propósito, ele é algo que está muito forte nesse projeto, sabe? Poder fazer com que pessoas possam conhecer histórias e, ao mesmo instante em que elas conhecem histórias, elas possam também detectar na história delas aquilo que elas vieram fazer nesse mundo. Se identificam, né? Se identificam. O poder da igreja. A igreja, ela não é um galpão. A igreja é uma assembleia solene de pessoas que vão para buscar Deus. O ambiente da igreja não é um ambiente comum, porque a presença de Deus, quando ela vem sobre o seu povo, puxa, quantas experiências que nós chegamos ao culto destruídos e saímos renovados. Sim. Isso independente de um pregador ou de quem vai ministrar um louvor, enfim, não é nem essa a questão. É o ambiente da presença de Deus, é o abraço, é o ferro afiando ferro. Sim. Ali eu exerço perdão, ali eu exerço misericórdia na igreja, né? Porque na igreja nós somos desafiados a viver em unidade e é difícil, né? Nem todo mundo pensa igual, mas ali o ferro afia ferro. A gente vai entrar nesse ponto aí agora. Vou falar aqui de um patrocinador da gente, agora a gente já entra nesse ponto aí. Falar agora um parceiro meu aí que comprou essa ideia, Pedrinho Reparos Automotivos. Se você precisa fazer um reparo no seu carro, arrumar um vidro, arrumar uma trava elétrica, qualquer reparo que você precisar fazer aí no seu veículo, na sua parte elétrica, você vai entrar em contato com o Pedrinho. Você vai ver que na descrição aí do nosso vídeo, você vai estar assistindo o nosso podcast e lá na descrição vai estar o contato, vai estar o arroba, vai estar o Instagram dele. Você vai conseguir entrar em contato com ele e lá você vai ter as informações de todos os serviços que ele faz. Mas eu posso ter certeza, você vai receber um atendimento ótimo e um serviço de qualidade. Procure aí, Pedrinho Reparos Automotivos. Beleza? Voltando aqui, vamos para esse ponto aí que é muito importante. Falar um pouco sobre a igreja, né? Essa parte que na sua vida, como você passou por aquele período, né, que você falou de ficar afastado, de dar uma desanimada, mas logo você voltou, né? E como que foi essa volta, essa evolução? Como que aconteceu isso aí? É até difícil pensar como a gente vive sem a igreja, né? A gente ama a igreja, né? Eu costumo dizer que eu sou igrejeiro. Eu amo a igreja. Né? Nessa volta, eu fui muito abraçado pela noiva de Cristo, eu fui muito envolvido. E esse amor me constrangeu de... Qual idade você tinha nessa época aí? 16 anos, 16. Quando eu voltei. Foi dos 12 até os 16, mais ou menos. Isso. 16 anos quando eu voltei e não saí mais. Só uma pergunta, né? Uma dúvida aqui que ficou. Nesse período de 12 até os 16, você continuou frequentando? Não. Ou não foi mais? Não, eu realmente não fui. Fui assim, um batismo que eu precisava ir, de alguém conhecido, precisava ir, mas não tinha perdido a alegria de estar na casa de Deus. Pelo contrário, estava aprendendo a beber, estava vivendo no pecado mesmo. Aos 16 anos eu voltei, foi nesse episódio aí do choro, né? Voltei que você estava com um amigo. Com um amigo que chorou. E ali eu me apaixonei pela igreja. Falei, puxa, como eu vivo sem esse ambiente? E ali eu comecei a galgar os primeiros passos, embora já conhecia todos os bastidores de igreja e tal. Ali eu comecei a galgar os primeiros passos até rumo ao ministério, exercendo liderança, influenciando pessoas, pregando a palavra. Desde então, ali quando eu voltei. E hoje eu sou um defensor da igreja, eu amo a igreja, tem que estar na igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Não estou falando denominação, tá? Eu estou falando igreja invisível de Jesus. As denominações são importantes,
cada qual com o seu costume, com a sua liturgia, mas a igreja de Jesus é o corpo de Cristo. E como que foi, assim, quando você voltou, essa parte de você começar a se envolver, né? Você voltou, aí você começou a participar ali dos cultos e você começou a se envolver num ministério, em outro. Como que foi isso aí? Foi muito natural, porque a igreja era muito simples, a igreja era muito pequena, e então tinha muitas necessidades. Então, não tem um porteiro, estou aqui. Era meio que automático. A gente começou a cantar na igreja, nós não tínhamos ministério de louvor ainda. Então, foi tudo muito assim, juntando uma necessidade da igreja local e muitas ideias. Eu lembro que a gente confeccionou na época um jornalzinho, mas ninguém tinha computador, era uma coisa muito difícil. Nessa época, quando você voltou, você já estava na Assembleia? Não voltei na Assembleia. Foi em outra igreja? Eu voltei na Igreja Tabernáculo de Jesus. Ah, tá, entendi. Bispo Antônio, pastora Sônia. Sim, sim. Foram pessoas assim fundamentais na minha vida, né, no meu recomeço com Cristo, né? E aí fiquei alguns anos, depois na fase adulta, eu fui para a Assembleia de Deus, onde eu fiquei noivo, onde eu casei, e agora, há quase 7 anos, nós estamos numa comunidade independente. Há quase 7 anos já. Certo. E falando um pouquinho, né, dessa parte, até outro dia eu estava conversando com o pessoal da Tabernáculo e eu vi que bastante gente conhecia você. Aí eu Tem falei bastante assim, familiares lá, por sinal. Isso, aí eu falei com o Juninho, né? Tava falando com o Deco, né? Com o Sandro e tal. Aí eles estavam falando que conhecia você e tal. Eu falei, eu acho que o pastor Jean já deve ter passado por lá então, né? Sim. E foi nessa época que agora você está falando. Sim. Foi ali que você conheceu a pastora Raquel ou não? Foi. A Raquel era a cria da Tabernáculo, né? A Raquel, na verdade, desde a época da Deus Pentecostal do Brasil. O meu certificado de batismo, ele saiu com o nome de Deus Pentecostal do Brasil, que era uma igreja, que era a igreja mãe da Igreja Tabernáculo. E a Raquel cresceu nessa igreja. A Raquel foi gerada em milagres através da oração do Bispo Antônio. A minha sogra era estéril. E o Bispo Antônio orou junto com a igreja, né? E a minha sogra deu à luz. E depois de um tempo, minha esposa ela teve hepatite e o diagnóstico era de morte. E se sobrevivesse, ela não falaria, porque as cordas vocais dela haviam apodrecido. Mas aí a oração... Hoje ela canta super agudo, prega, toma água gelada e não fica nem rouca. Coisas que Deus faz. Que milagre, né? E como que foi o processo ali em que vocês se conheceram? Eu não gostei da Raquel. Sério? Eu não gostei dela. Na verdade, assim, como eu fiquei muito na igreja de congregação, né, e tinha aquela coisa, ela era da sede, então tinha aquela... O pessoal da sede é isso, o pessoal da sede disputa. É aquilo, né? E um dia eu passei por ela na rua, olha para você ver que coisa boba, né? Eu falei, paz, irmã. E ela falou, oi, tudo bem? Eu falei, puxa, a menina canta na igreja, tem vergonha de falar paz. E isso me bloqueou. Deu aquela... Falei, só canta também, não é tudo isso. Só que aí eu fui trabalhar com a intercessão, batalha espiritual e tal, e minha sogra era uma das intercessoras da igreja. E ela começou a falar bem de mim para Raquel, e começou a rolar um encantamento. E eu lembro que nós fomos a um monte orar, era 1º de maio, dia do trabalhador, de 99. Ó, olha. Tá bom de lá. E a gente subiu conversando, desceu conversando, e a Raquel já desceu encantada. Só que eu não. Então foi um tempo. Aí... Só que assim, chegou uma hora que eu falei assim, puxa... Eu sou difícil, tá pensando o quê? A bênção é grande, né, irmão? Só que aí chegou um momento que eu falei assim, puxa, ela é uma menina de Deus, canta na igreja, tudo que eu pedi pro Senhor e tal. E a gente tentou namorar, não deu certo, ficamos acho que uns 3 meses juntos. Depois de 4 anos, nós fomos nos encontrar de novo. Né? Nesses 4... Nossa, passou 4 anos. Passaram 4 anos, ela esperou... Né, no Senhor, esses 4 anos. Eu até brinco que eu que esperei, mas na verdade foi ela. Né? Ela esperou no Senhor. Passaram 4 anos, eu fui lá e pedi ela em casamento. Ela ficou até meio assim, como casar? Nós ficamos noivos.
em meses e em um espaço de um ano e pouco nós casamos. Ah, foi rápido, né? Foi rápido. Sim, demorou os 4 anos, mas também quando foi... Quando foi rápido. Namoro de crente não pode demorar muito tempo, não. Dá problema. Eu casei rápido também com a minha esposa, foi jogo rápido. É isso. Não dá pra ficar pensando muito, não. Pensa quando estiver junto já. Agora já foi. Isso é muito legal, porque a gente... Lá em casa tem bastante contato com vocês, né? E a gente vê ali a verdade mesmo, né? Da vida de vocês, né? O quanto vocês são... Vocês são aquilo que vocês são na igreja, em casa, em todo lugar. A gente brinca, a gente se diverte, a gente dá risada. Mas isso não faz com que a gente deixe de ser verdadeiro e com que a gente leve a sério também aquilo que a gente vive, né? Isso é muito importante, porque uma característica hoje que tem sido muito quebrada, né, nessa questão de liderança, né, de pastor e tal, que é aquela figura de um carrasco mesmo, né? De tipo, não, o líder tem que ser... Né? Eu busco sempre humanizar minha liderança. Quando as pessoas que caminham comigo lembrarem que eu sou humano, quando eu as decepcionar, elas não largarão a Jesus. Agora, infelizmente, a gente é treinado a ser superficial nos nossos relacionamentos. Então, a gente aprende que o pastor não pode pedir uma oração, que o pastor tem que estar bem todo dia, que o pastor tem que ter uma palavra todo dia, e que todo dia você tem que estar, né, como diz os pentecostais, pingando azeite, e quando não é verdade. Está no óleo. Tem dia que a gente não está bem. Isso faz parte da nossa humanidade, e a gente aprende isso com Jesus. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro, ele chorou. Isso é mostrar a humanidade, né? Então, eu tenho muito isso na minha mente, de não criar essa cultura de que eu sou um pastor inacessível, ou de que eu estou num patamar muito acima, muito elevado. Eu acho que isso é prejudicial para o reino, para a igreja. Então, a hora que eu estou a fim de brincar, eu brinco. A hora que eu estou precisando chorar, eu choro. Quando eu preciso de oração, eu peço oração. Isso é muito importante, né? E o fato de ser pastor não me torna melhor do que ninguém. Eu tenho responsabilidades maiores, né? Eu tenho responsabilidades absurdas, né? Porém, não sou melhor, preciso da graça de Deus todos os dias, e sem a graça eu não sou salvo. Sim. Isso é muito legal também de se falar, porque quando a gente fala de igreja, né, e pensa em líder, pensa em pastor, muita gente pensa num super-homem, né? Pensa num cara que tem que estar sempre bem, num cara que não pode demonstrar, né? E isso é uma coisa que atrapalha muito. Sim. Porque a pessoa que mostra demais, ela se expõe. Mas também a pessoa que guarda demais, ela uma hora vai ter que pôr para fora. A gente não consegue ser um personagem por muito tempo, né? Eu consigo encenar por um período de tempo. Eu tentei ser mais sério. Uma hora a máscara cai, né? Eu tentei ser mais sério, eu tentei ser mais ponderado nas brincadeiras. Hoje eu consegui achar até um equilíbrio positivo, ok. Mas dentro da minha personalidade, o Senhor, Ele me usa. Assim como tem a pessoa que é mais tímida, a pessoa que é mais explosiva, e cada um dentro do seu cada um, o Senhor vai moldando e vai trabalhando e vai melhorando-nos, né? Sim. Quando nós estamos abertos a isso, né? Estamos abertos a isso. Mas Ele não mexe na sua personalidade. Quem é brincalhão vai ser brincalhão, quem é mais sério, e tá tudo bem, tem um lugar em Cristo para todo mundo, né? Sim. Isso é uma coisa que também eu vejo muito em você, e é uma coisa que acaba quebrando muitos protocolos, né? Que é o que Cristo fazia, né? Ninguém esperava de Cristo aquele líder que veio. Ninguém esperava o Messias daquele jeito que ele veio. Exatamente. Eles esperavam um outro Messias. Eles esperavam rei poderoso. Um rei, um mestre da lei, um cara que parecesse com um fariseu, com qualquer outro, mas eles não esperavam
um Jesus da forma que veio. Um Jesus que andava com as pessoas, um Jesus que participava de uma festa de casamento, um Jesus que dava risada, acessível. que se alegrava. E isso acabava que aumentava ali o alcance do reino. Por quê? Porque muitos lugares acabavam se fechando para aquela ideia do que era igreja, né? Para aquela ideia do que era o reino, daquela ideia do que seria viver com Deus e deixar o pecado, né? Então, tipo assim, dessa forma, o que eu vejo? Eu vejo que... como que eu posso dizer para você? As pessoas que hoje não conseguem... Muitas vezes, se chegar a uma igreja, por exemplo, né? Uhum. E elas chegam lá na comunidade cristã Alto Refúgio. Aí elas começam a ter contato com você. E aí elas veem o pastor Jean, elas falam, pô, mano, esse cara é diferente. Uhum. Eu achei que ele seria de uma outra forma. Eu achei que ele seria de um outro jeito. Eu achei que ele ia me tesourar muito mais, digamos assim, né? Não ia poder isso, não ia poder aquilo, não ia poder. A questão não é nem o pode ou não pode, mas a questão é o que isso vai trazer, né? Exato. Para você. Me chama a atenção a última ceia de Jesus. Hoje, na nossa cultura de ceia, né? Nós colocamos nossa melhor roupa, nós queremos... Sim. É um momento de celebração ímpar da igreja. Mas Jesus, na última ceia, ele amarra uma toalha na cintura, pega uma bandeja, dobra-se diante dos seus discípulos, inclusive diante daquele que o trairia, e ele lava os pés. Agora, olha que interessante, se fosse pedido para os discípulos lavar os pés de Jesus, eles não teriam problema nenhum. Mas e lavar o pé do outro discípulo que estava no mesmo patamar que ele? Né? E Jesus vem na contramão, a Bíblia fala que ele se despiu, ele abriu mão da sua glória para lavar os pés dos discípulos. Então, se o próprio Jesus... E ele falou, façam como eu estou fazendo. A gente precisa servir pessoas. O propósito de ser cristão é servir a Deus e servir pessoas. E não pessoas do meu nicho. A gente está aqui para servir pessoas. E através desse serviço mostrar Jesus. Jesus lavou os pés mesmo de Judas, que o trairia, sabendo, cônscio de tal situação. Não mudou a sua essência, ele serve pessoas, ele serviu pessoas. Sim. Entre os 10 que ele curou dos leprosos, apenas um voltou para agradecer. E se fosse necessário fazer novamente, ele o faria. Né? Isso não mudou quem Jesus é. Jesus não tem problema de autoestima. Ele não precisa que alguém elogie ele para que ele saiba quem ele é. Ele sabe. Né? É tipo aquela passagem que fala, onde diziam assim, mas acaso não é este o filho do carpinteiro? Né? Depreciativa essa fala, né? Se daí não é aquele lá que até esses dias atrás estava aqui. Só que Jesus, ele pega isso que dizem para ele e ele fala, é exatamente isso que eu sou. O filho do carpinteiro. É exatamente essa a minha história. E ele mostra o poder da história dele. E não por ironia, né? Ele realiza o maior milagre de todos na madeira, né? Como um carpinteiro mesmo, né? Uhum. Ele vai lá com prego, com madeira e salva o mundo. Oh. Mostrando que realmente ele fala, eu sou o filho de Deus. Eu não sou só o filho do carpinteiro. E isso é muito importante, né? Antes da gente entrar num outro ponto aqui, vou falar de um outro patrocinador ali rapidinho. Do cartão de todos. Falar aqui um pouco desse patrocinador aí, muito importante. Você que procura aí um benefício, né? Você que procura aí uma solução acessível para você. Você que procura algo que você vai poder ter nas mãos aí com um preço que vai caber dentro do seu bolso, né? Você já parou para
para pensar onde você vai ter um cartão, onde você vai ter desconto em diversas áreas, incluindo ali cursos, graduações, pós-graduações. Vai ter acesso a uma plataforma de cursos muito bons e ali você vai conseguir fazer esses cursos pagando apenas a mensalidade que você paga desse cartão, né? Tudo isso com um valor mensal bem acessível. Então, já pensou em ter esse desconto? Consultas, exames, tratamentos, cursos, energia elétrica, gás de cozinha, restaurante, combustível, farmácia e muitos outros. Meu Deus, olha o tanto de coisa. Você vai pensar aí, como que eu faço para fazer isso? É muito fácil. Enquanto você estiver assistindo aí o nosso podcast, vai aparecer para você um QR Code aí que você apontar seu celular, em algum lugar da tela vai estar aparecendo aí. Você vai apontar o celular e você já vai ser direcionado diretamente. Na descrição do nosso vídeo também vai ter lá um link para você se cadastrar, vai ter telefone e você vai poder fazer parte desse projeto. O cartão de todos é um cartão também para você. Beleza? Vamos voltar aqui para a nossa parte. Falar agora um pouco aqui de algo que eu acredito que vai realmente fazer muito a diferença, né? Na vida de quem estiver conhecendo a sua história, né? Falar um pouco sobre propósito, né? O desenvolvimento do propósito, né? Como que você tem enxergado isso e falar um pouco da sua história, sobre coisas que você viveu que vão trazer para quem estiver assistindo ali, como que eu posso dizer, um aprendizado realmente em que eles vão poder se identificar e enxergar no seu propósito o propósito também de quem estiver assistindo a gente. Deu para ser claro, né? Tem uma frase que eu carrego comigo que eu falo para algumas pessoas que Deus não desperdiça a sua dor, né? Deus, ele não nos causa dores, mas em decorrência da nossa vida pecaminosa, do pecado ter entrado no mundo, nós vivemos muitas dores, muitos males. E a minha história, a maior marca da minha história, o divisor de águas no meu ministério, na minha vida, e a pregação mais difícil que eu fiz foi no enterro do meu filho. Ali eu vi muita graça sendo derramada sobre minha vida. E ali, através desse testemunho, de fato, muitas pessoas são e foram impactadas. Porque nós estamos vivendo uma vida normal. Já estava pastoreando, casado, com 2 filhos, e o Natan, de 7 anos, o Elias, de 3 anos. E nós chegamos num culto normal, fomos dormir, e quando nós acordamos, o Natan estava febril. Mas não era uma febre absurda. Só que ele começou a ter algumas visões. Ele falou assim: ô pai, eu estou vendo um monte de carro e um monte de gente. Eu falei: filho, como que você sabe que tem? Ele falou: eu vi. Daí ele falou assim: pai, o homem de branco está me chamando. Isso era 6h20 da manhã. Aí eu não me liguei e eu falei para minha esposa assim: olha, leva ele ao hospital, de repente a febre está maior do que a gente pensa e às vezes ele está delirando. Ela foi ao hospital aqui em Bragança Paulista, fez exame de sangue, não deu nada, fez exame de urina, não deu nada. Porém, isso soubemos posteriormente, a médica ouviu uma voz dizendo que não era para dar alta para ele. Isso deu 10 horas, eu fui lá no hospital, meio-dia eu fui lá para minha esposa em casa cuidar do meu pequeno e almoçar. E quando deu 2h30, eu não consegui mais trabalhar, fui para o hospital. À noite nós teríamos uma programação com a pastora Helena Raquel na nossa igreja. Era a Semana da Mulher, era Dia Internacional da Mulher. E quando deu 2h20, mais ou menos, eu não consegui mais trabalhar. Eu falei: eu vou lá para o hospital ver o que está acontecendo, porque fez exame de sangue, não deu nada, fez exame de urina, não deu nada. Quando eu cheguei no hospital, a Raquel tinha chamado os médicos porque no corpo do meu filho tinha aparecido umas manchas.
E quando eu cheguei, coincidiu dos médicos chegarem junto comigo e removê-lo para um lugar reservado. Na minha cabeça, como tinha outras crianças no ambiente que ele estava, eu falei assim, é catapora, e para não pegar nas outras crianças, né, Deixaram ele vai isolar. Uhum. Isso era por volta das 2:45, aproximadamente, e a gente foi para esse quarto reservado. Nesse quarto reservado, os médicos voltaram com luvas, com máscara, e começou uma situação que eu vi que eles estavam perdendo o controle. Só que eu me recusava a acreditar naquilo. Eu não conseguia entender aquilo. Minha esposa olhou para mim e falou assim, Jean, só um milagre. Eu falei, como só um milagre? É catapora, 3 dias, vai dar coceira, tal, mas vai estar tudo bem. Que só um milagre? Eu falei assim, vai lá fora, você vai refrescar a cabeça. Nisso, meu filho estava ali, eu conversando com ele falou assim, pai, eu quero fazer xixi. A enfermeira foi lá e colocou uma fraldinha nele e falou assim, olha, Natan, pode fazer xixi que você está de fralda. Ele sentou na maca assim e falou assim, pai, eu não estou enxergando nada. Quando ele falou que não estava enxergando nada, eu olhei para os olhos do médico que estava ali, da equipe, e eu percebi o desespero deles. E ali começou a cair minha ficha. De repente, uma das enfermeiras estava colocando aquelas aparelhagens no pé dele e mostrou que o dedinho do pé dele estava roxo. Ali caiu minha ficha. Eu fui para o corredor do hospital e eu fiz uma oração. Dobrei o joelho. Pessoas passando assim, acho que pensaram que eu havia endoidado de verdade. Eu falei, Deus, existem 3 coisas que o Senhor pode fazer. O Senhor pode estralar o dedo agora e meu filho ser curado. O Senhor pode permitir que meu filho passe por todo esse processo, porque a intenção, depois eu fui descobrir que a intenção dos médicos era levá-lo ao hospital universitário, entubá-lo e cirurgias. E eu falei, o Senhor pode permitir ele passar por esse processo, mas o Senhor também pode levar o meu filho. Eu não estou preparado, mas faz a sua vontade. E nisso eles já não me deixaram entrar na sala mais, e eles foram para uma outra sala que o SAMU chegaria para levá-lo ao hospital universitário. Nisso, tentaram me dar um calmante, e eu me lembro que eu rejeitei, eu falei, não quero, eu quero entender o que está acontecendo. Quando deu 17 horas, começou a sair da sala um por um. Meu filho tinha vindo a óbito, no espaço de 3 às 5 horas da tarde. E foi tão intenso, foi tão impactante, que eu me recordo das pessoas saindo da sala e eles não tinham coragem de vir compartilhar comigo o que tinha acontecido. Porque não obstante eles viverem morte, óbito o tempo todo, quando se trata de uma criança, né, parou o hospital. E eu me lembro do barulho da porta, assim, sabe? Aquela porta tem uma mola, assim. Eu me lembro de eu abrindo aquela mola e ali estava o corpo do meu filho com a camisetinha rasgada, os calçados no chão, e eu estava diante do meu filho morto. Você sente o chão abrir sob seus pés. Você não tem forças para orar, você não tem forças para gritar, você não tem forças para nada. É como se estivesse assistindo de fora. É indescritível. Não dá nem para imaginar. Indescritível. E nisso já tinha ali no pátio do hospital mais de 200 pessoas. O pessoal, na época, mandava-se mensagem de texto e um mandando mensagem para o outro, e começou a juntar a gente ali para orar e tal. E foi constatado, meu filho teve meningite meningocócica. Foi muito forte, foi muito rápido. E aí começa o preparativo. Como eu escolho roupa para enterrar um filho? Meu Deus. Como que eu vou numa funerária agora escolher uma urna para enterrar meu filho? Como que eu resolvo? Eu não sei resolver isso. Eu não estou preparado para resolver isso. E aí a igreja me abraçou. Me carregou no colo, literalmente. Eu fui abraçado, eu fui amparado. Meu pastor, na época, estava viajando, o vice-presidente
tomou a frente, falou, olha, o velório vai ser na igreja e tal. Quando nós chegamos na igreja, depois do processo de escolher roupa, são muitos detalhes e viraria 3 podcasts. Quando nós chegamos na igreja, eu vi um monte de carro e um monte de gente. E eu tinha compartilhado com alguém do meu trabalho que não servia a Deus, que ele tinha compartilhado, que ele tinha visto um monte de carro, um monte de gente. Aí a pessoa falou para mim assim, Jean, ele não falou que tinha visto um monte de carro, um monte de gente? Olha o tanto de carro que tem aqui. Olha o tanto de gente que tem aqui. Ele não falou que o homem de branco estava chamando ele? Ali, naquele momento, é como se montasse um quebra-cabeça à minha frente. Eu não digo que não doeu, mas a partir daquele momento o diabo não roubou mais minha paz. A dor vem e ainda há uma dor, tem dias que dói, tem dias que a saudade aperta, tem dia que a gente pensa que não vai dar conta. E aí meu coração se encheu de paz. Falei, puxa, meu filho foi promovido às mansões celestiais. Meu filho venceu. Resumindo a história, passado 3 dias o meu caçulô teve febre. A gente mal chorou o luto, nós estávamos com o meu caçula internado com suspeita de meningite. Porque todo mundo precisou tomar medicamento, todas as pessoas, criança que estudou com ele nos últimos dias. E o meu filho ficou 3 dias internado. O médico falou assim, olha, ele não está com meningite, mas nós vamos fazer o tratamento como se ele estivesse. Para prevenir, né? Para prevenir. Nós ficamos ali mais 3 dias, engolindo o choro e lidando com algumas questões, televisão ligando, políticos ligando, preconceito de pessoas que não queriam que a van escolar passasse na rua de casa, questionamentos sobre Deus, sobre fidelidade de Deus, e lidando com tudo isso ao mesmo tempo. Então foi assim, esse momento, o quanto eu percebi a importância da igreja. Porque nesse intervalo todo de dor, eu me lembro que tinha jovens que ficavam na porta do hospital. Eu falava, gente, vai embora, vocês não tem que fazer aqui, não, nós vamos dormir aqui. E eu falei, puxa, isso é ser igreja. Tinha gente limpando minha casa, gente fazendo comida, a gente foi cuidado. Você percebeu que você tinha muito mais filhos do que você imaginava, né? Meu Deus. Meu Deus. Ali a gente entendeu que o papel da igreja, e eu não sou contra estudar, tá? Mas nessa hora, alguém falar hebraico não resolveria nada. Nessa hora, alguém cantar as notas mais agudas ou as mais graves não resolveria nada. Eu precisava de abraço. E ali eu não sabia, mas ali estava nascendo a comunidade cristã Alto Refúgio, que Alto Refúgio fala desse lugar de acolhimento, desse lugar de abraço, desse lugar de trazer para perto. Foi nesse momento que eu senti o quanto a igreja é importante e o quanto a igreja faz diferença na vida das pessoas. Por conta desse acolhimento que eu e minha família tivemos. Então, ali, eu costumo dizer que ali foi um divisor de águas, porque eu me lembro de algumas vezes orar assim, falar, Senhor, eu não sou ex-nada. Achava bonito aqueles testemunhos, eu era drogado, tenho bala perdida no meu corpo. Eu falei, Deus, eu não sou ex-nada. E aí, hoje, eu tenho uma história para contar. Né? Alguém fala assim, o Jean é o pastor que perdeu o filho. Eu falo, não, eu não perdi um filho. Eu sei onde ele está. Perdeu quem não sabe onde está. Eu sei onde meu filho está. E logo, 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 eu vou estar lá junto com ele. E é lindo isso, né? Porque é algo que Deus só pode escolher alguém a dedo para passar por isso, né? Porque se tem alguém que sabe a dor de perder um filho, entre aspas, né? É Deus. Sim. Porque ele não só viu o filho morrer, mas ele entregou o filho para morrer por nós. E quando eu vejo a sua história, eu vejo uma história de alguém escolhido por Deus, sabe, cara? Alguém que Deus escolheu ali de forma especial para ser um instrumento poderoso na vida de outras pessoas. Porque é uma dor, eu tenho filhos também e eu não consigo imaginar essa dor, né? Eu não posso falar eu imagino, porque eu não imagino. Não tem como dimensionar isso. Se eu te disser que a mesma violência que a morte trouxe
sobrepujou graça. Alguém olha para mim e fala assim, você é forte. A Raquel é forte. Eu digo, não é a graça. Existe uma graça de Deus muito grande para ter suportado. Não se falava muito sobre ansiedade. Eu tive crise de ansiedade. Eu não sabia o que era. Eu achei que eu estava morrendo. Eu fui fazer vários eletros. Eu achava que eu ia morrer. Mas eu não sabia que era uma pata de elefante no peito. Eu não sabia o que era ansiedade. Eu não falava assim tanto de ansiedade. A gente teve que lidar com muitos desafios. Muitos desafios. Eu tive que consolar pessoas. Eu encontrei pessoas na rua que falavam assim, cadê seu filho mais velho? Eu falava, então, meu filho mais velho faleceu. A pessoa passa mal na rua, eu tenho que acalmar. A pessoa fala, calma, vai dar tudo certo. Meu Deus. Calma, Deus é com você, vai dar tudo certo. Então, só tem uma palavra para descrever tudo isso, graça. Sozinho nós não teríamos dado conta, sem a graça de Deus não teríamos dado conta, e sem a igreja. A igreja, eu falo, os irmãos, não estou falando de uma denominação, estou falando da igreja. Nós fomos muito abraçados, muito abraçados. Foi um impacto tão grande aqui na nossa cidade, a ponto de conceder entrevistas para a Vanguarda, prefeito me ligar e se colocar à disposição, e alguém sugerir processar o hospital. Eu falei, gente, eu vi o empenho do médico tentando até o último, eu sei o que eu estou falando. O dono da vida é Deus, não desprezando, não depreciando a medicina, mas o dono da vida é Deus. Então, se Deus entendeu... E eu brinco com algumas pessoas dizendo assim, se você tivesse a oportunidade de perguntar para o Natan hoje se ele quer voltar, ele diria não. E eu me lembro que no velório, no enterro no meu filho, eu ainda preguei a palavra, eu falei sobre o significado do nome Natan, que é presente de Deus, e que Deus tinha me dado esse presente durante 7 anos. Mas que ele era tão apaixonante que o Senhor o recolheu, o escolheu para estar ao seu lado. Ele tinha uma pureza no coração, ele era diferente. E, tipo assim, a gente tá falando de propósito, né? O propósito é algo que, quanto mais cedo você entende, mais cedo você vive ele, né? E você vê... Mais claro fica. Você vê que ele entendeu o propósito muito rápido, né? Entendeu tão rápido que com 7 anos Deus levou ele. Isso é algo que, se a gente for pensar, talvez... Eu penso muito isso, né? Tem uma frase que é do John Bunyan que fala que os cristãos são como sinos, que quanto mais forte você bater neles, maior vai ser o barulho que eles vão fazer, né? E eu já até mandei essa frase para você, né? Uma vez. Porque eu penso muito em você, eu penso muito na pastora Raquel quando eu vejo a história de vocês, né? Quando eu vejo o que vocês viveram e o que vocês vivem hoje, né? Vou dar mais uma parada aqui para falar de um patrocinador aqui e a gente vai para a nossa parte final aí. Falar agora do patrocinador Alma, né? Que é o responsável por essas canecas aqui, ó. Você tá vendo essa caneca bonita aqui, ó? Você já sabe onde você vai pedir ela. Você vai olhar na descrição lá do nosso vídeo e lá vai ter o contato que você vai conseguir falar. Você vai procurar o Tatá lá e você vai falar de nós. E aí você vai ter uma atenção especial. Só deixar para você aí uma dica. Você que tá vendo, né, o nosso podcast, a gente falou dos patrocinadores, do Pedrinho, do Cartão de Todos, agora da Alma. Você procurando esses lugares, você falando que você veio pelo podcast, você já vai ter uma condição especial lá e você já vai ganhar um brinde. É só você falar assim, eu assisti o Juntamente e eles me falaram para vir aqui que eu ia ganhar um brinde. Só de chegar lá você já vai ganhar um brinde. Não esquece disso. Falar também da empresa que está fazendo o nosso marketing agora. Vai aparecer para você aqui, ó. Talmud Marketing. Desbloqueie o potencial da sua marca no mundo digital. O mundo digital hoje ele é muito importante, tão importante quanto o mundo real que a gente vê. Se você precisar fazer um serviço de marketing digital, essa empresa aqui
é a nossa indicação para você. Vai estar aí na descrição também do vídeo. Você vai procurar eles e você vai ter lá uma condição super especial falando que veio aqui pelo nosso podcast. Beleza? Vamos... Muita gente boa apoiando juntamente. Muita gente. Graças a Deus. Muita gente juntamente com a gente. Começar, vou fazer um improviso aqui daqui a pouco. Agora a gente vai para uma parte aqui que é o final, né? Caminhando para o final. E tem um quadro aqui que a gente vai fazer com todos os convidados e você vai ser o nosso primeiro. Meu Deus. E esse quadro se chama Quem é Você na Fila do Céu? É uma alusão, né? Aquela frase que fala, quem é você na fila do pão? Sim. Então eu quero perguntar para o pastor Jean, se você agora estivesse diante de Jesus, né? Diante de tudo que você já viveu aí, e você tivesse que falar, quem é você na fila do céu, o que você falaria? Sou filho. Filho. Demorou para aprender. Demorou muito para aprender, mas eu sou filho. Filho amado ainda, viu? Não vou falar que eu sou o preferido, mas eu sou um filho amado do Senhor. Achei que você ia falar, sou o mais bonito. O mais bonito, ele Mas sabe, né? ele Imagem e semelhança de Deus. Eu sou a amostra grátis do céu. O mais legal de você falar isso aí de filho, né? Você é um cara que eu olho e eu vejo paternidade, cara, em você, véio, sabe? É muito nítido isso em você. O propósito, né? A dor me apontou para isso. E apesar de você não ter idade para ser meu pai, porque você é mais novo que eu, você tem 15 anos só, né? Mas... pouquinho mais. Pouca coisa a mais. Pouquinha coisa a mais. Não querendo te cortar, né? Mas isso é muito importante de dizer para você. É uma coisa que as pessoas que estão aí assistindo a gente, né? Você já conclui seu raciocínio, mas eu preciso fazer esse parênteses porque às vezes tem muita gente aí que vai ver esse episódio, né? Talvez pode não estar vendo agora, mas vai ver depois de um tempo e independente de quando vê, o objetivo é que as pessoas possam entender, cara, que Deus tem um propósito para tudo. Sim. Né? Talvez o cara tá ali passando por algo e tá vendo aqui a gente conversando e falando, poxa vida, olha o que o Jean... Nossa, cara, olha o que ele passou, meu. Eu não passo por nada. Sim. Né? E a comparação, às vezes, não é legal, porque a sua dor de perder um filho é uma dor, assim inimaginável, né? Imensurável, uma dor que não tem como imaginar. Mas talvez para outra pessoa que está sentindo algo, sim, possa ser uma dor, né? Eu não gosto de comparar dor. Acho que dor é dor, né? Cada um reage de uma forma à dor. Mas quando eu testemunho, e quando eu testemunho, alguém fica esperando, né? E no final, Jesus apareceu e ele ressuscitou. E eu falo, não, gente, não. Não que ele não pudesse, mas porque ele decidiu por não. E Deus continua sendo Deus no não. Né? Então, assim, quando a gente conta testemunho, cria-se esse frisson de agora vai contar a parte de que deu tudo certo. E não foi assim. Mas deu tudo certo porque o plano de Deus é esse. Mas hoje eu confronto muitas pessoas que às vezes estão pensando em desistir da vida por... Puxa, fui tomar água, derrubei água na mesa, vou desistir. Eu falo, vem cá, escuta a minha história. Olha, eu passei por isso. A pessoa fala assim, puxa vida, eu estou chorando por conta de uma água que caiu à mesa. Então, assim, eu sei que dor é dor e a gente não pode diminuir ou desprezar a dor do outro. Mas a gente precisa, nessa geração, dar um choque de realidade. As pessoas estão muito fracas. Nós somos uma geração muito fraca emocionalmente, né? Por falta de Bíblia, por falta de conhecimento de Deus, por falta de saber da nossa identidade no Senhor. Eu falo da minha experiência porque eu demorei para me identificar como filho e hoje, no meu status está lá, eu era órfão, mas hoje eu sou filho e é isso. Graças a Deus, né, cara? E você falou
E o mais bonito. Um filho. Não, obrigado. Por me lembrar. Obrigado por não me deixar esquecer isso. Eu sabia, mas eu precisava ser lembrado. Põe a imagem dele aqui ó, na televisão para ele ver. Não, põe não. Não põe não. Deixa ele vai ver, diminuir a audiência. Vai diminuir as curtidas. Brincadeira. Mas assim, você falou... Muita gente espera, né, na hora que você conta a história, que chegue a parte que fala, e aí a gente tava lá e ele ressuscitou. Ele não ressuscitou lá, mas ele vai. Ele né? tá curado. Ele vai. Logo, logo, Jesus ele vai voltar e tá muito perto disso. Ele, e aí... ele venceu. Ele tá num outro patamar, tá num outro nível. E eu espero... a palavra Maranata a gente usa muito pro final dos tempos, né? Maranata, vem Jesus... Mas, na verdade, todos os dias a minha alma clama Maranata. Eu estou invocando a presença do Senhor Jesus. Invocando a presença, eu penso nisso também. Né? Então, não só... Eu não quero Jesus só para salvar a minha alma. Eu preciso de Jesus todos os dias. Eu não quero que ele volte, eu quero que ele venha. Isso faz toda a diferença, porque eu invoco a manifestação da presença dele. Isso é o que faz toda a diferença, porque a gente vive um mundo hoje onde as pessoas são muito movidas por sentir, né? E tal, eu preciso sentir. Só que elas não clamam Jesus para poder ver a manifestação da presença dele. Né? E nem sempre nós vamos sentir, porque assim, olha, hoje, meu filho estaria com 18, em novembro eu faria 19 anos. Deus não desceu do céu para me dar uma satisfação. Olha, Jean, eu fiz isso, para isso. Sim, eu colhi muitos testemunhos. Eu tinha o Facebook na época e eu me lembro de uma pessoa lá do Nordeste me mandar uma mensagem, olha, através do teu testemunho, eu e minha família voltamos para Jesus. Eu falei, uau. E né? Você me falou que... Inúmeros. A sua sobrinha, né, filha do seu irmão, também passou por isso, né? Isso, meu filho faleceu em março, a Rafa, minha sobrinha, passou por uma situação parecida em abril, um mês depois. Com uma bactéria e nós oramos e ela não tem uma marca. Não tem, era uma bactéria e parecida. Ela tem a mesma idade que o Natan teria. Isso. E o Senhor... Oramos com a mesma intensidade e o Senhor, a ela, deu uma... O seu irmão é o que estava no velório da sua mãe aquele dia. Isso. Voltou para Jesus domingo com a minha cunhada, glória a Deus. Olha, foi lá na comunidade. Que legal. Que legal. Uma benção. E nisso a gente vê o quanto Deus ele é lindo, né, cara? No que ele faz. Porque... Deus não desperdiça a sua dor. Ele levou, né, entre aspas, o Natan, mas ele deixou a Rafa. E hoje, o seu irmão tá ali, podendo congregar com você. E no meio de tudo isso, cara, vocês podem se unir através de tudo que vocês passaram. E Deus usar a vida de vocês juntos, cara. Como família, né? Até deixar assim, frisado aqui, né? O pastor Jean, ele perdeu a mãe no domingo passado, né? Isso. E hoje ele está aqui. Então, até te agradeço por estar aqui nesse momento, né? Pensei em desistir. Com a gente. Eu pensei em não falar também, né? Para você. Tipo assim, falei, como é que eu vou chegar e falar... Pô, vou convidar o cara. E aí Deus pegou e falou assim, esse é o momento dele seguir. Esse é o momento dele compartilhar. E mais uma prova, né? De que realmente você é um cara muito, muito usado por Deus, né? Tipo, as histórias que eu ouvi da sua mãe, a gente vai ter que fazer um parte 2, cara. Não vai ter o que fazer. Parte 3, 4. Vamos ter que... Vai ter muita coisa. Minha mãe tinha marcas no joelho de oração. Sim, eu ouvi muita coisa da sua mãe, não conheci ela, infelizmente. O fundo da minha casa, olha para você ver, né? Nós tínhamos 2 cômodos no fundo de casa e ali era muito comum cura, libertação, muito comum. Muitas vezes a gente largava prato de comida, chegou alguém demoniado, vamos lá. Chegou alguém doente, larga o prato lá, põe no micro-ondas. Nós crescemos nesse ambiente de oração e de milagres. E a minha mãe, infelizmente, muito rapidamente foi acometida por um câncer no fígado. Foi no espaço de 10 dias de descobrir.
e de vir o óbito dela. Foi tudo muito rápido. Também agradeço a Deus por isso, por não permiti-la sofrer, né? A gente sabe que o câncer, quando ele chega a um estágio, é de muito sofrimento, de muita dor. Inclusive, se tem alguém passando por isso, que o Senhor possa realmente restaurar, que eu creio que Deus cura câncer. Eu já vi Deus curar câncer, já vi Deus curar HIV. Deus não mudou, mas Deus é glorificado na morte dos seus santos. Ele se alegra com a morte dos seus santos. Minha mãe voltou para casa. Eu tenho as últimas lembranças foi a gente cantando na beira da cama dela. Que da hora. Adorando a Deus. Isso é muito lindo, e a gente poder ver isso daí, né, acontecendo agora, a gente poder ver você compartilhando, né, tudo isso daí com a gente e vendo esse seu momento de tá novamente, né, passando pelo luto, né, passando pela dor, passando por tudo isso daí, é algo que não tem nem como explicar, mas é poder ver o próprio Deus, né? O próprio Deus fazendo isso daí. Aproveitar aqui um momento rapidinho, a gente já vai pro final. Chegou ali Meu Deus. um negócio pra gente aqui agora, e já vou aproveitar e falar também de um... Pede pro pessoal da produção ir embora, por favor. Sobra mais, né? Sobra mais. Aí, ó. Meu deixar Deus. aqui pra vocês poderem já ver. Se me chamar pra parte 2, eu topo. Nada melhor do que ver. Né, Wesley? O que você acha? Vamos desfrutar disso aí daqui a pouco. LPC Burger, nosso patrocinador também. De algo... Oi? Levanta um pouquinho para mostrar. Opa! Olha o kit. Meu Deus do céu, gente. Vamos encerrar? O cheiro tá melhor do que a aparência. Ou a aparência tá melhor do que o cheiro. Não sei. Depois eu vou ter que experimentar para saber, né? Gente, LPC Burger tá aqui. Você vai encontrar lá no Instagram. E é o seguinte, olha aí, hein? Se você for lá e falar que você veio pelo podcast, hoje já é sexta. É o dia, hein? Hoje é o dia de pedir aquele lanchão, hein? Hoje pode. Hoje já pode, porque sextou, certo? Então, você vai pedir lá o seu lanche, você vai ganhar 10% de desconto. Olha aí. Maravilha. E vai ganhar um brinde também. Então, pede lá. E por último também, tem a Gabi, que é a loja que vai ajudar a gente numa parte muito boa, que é o vestuário, né? Ó, esse boné aqui, ó. Da hora. Essa camiseta. Muitas outras você vai encontrar lá. Chega lá e fala que você veio pelo podcast, que você vai ter um atendimento, uma condição especial e também vai ganhar seu brinde. Fechou? Então, vamos aqui para o nosso encerramento, né? Porque o cheiro tá muito bom. Agora não dá mais. Desculpa, mas agora a gente vai ter que desfrutar disso aí. Deixar aí o meu agradecimento para você, meu amigo. Muito obrigado por compartilhar. Acredito que você falou muito pouco perto do que você já viveu. A gente vai ter que fazer de novo. Bora. Vamos fazer um parte 2. 3, 4. Vou chamar a pastora Raquel para vir aqui também, hein? Ela fala. E um dia eu vou chamar vocês dois juntos. Vamos falar sobre vamos falar sobre os desafios de 21 anos Meu de casado. Deus, meu Deus. Mas agradeço, né, você por estar aqui, por se dispor, por contar, né, desses momentos aí que você viveu. Com certeza são preciosos, poderosíssimos. Tenho certeza que muita gente foi impactada por isso, né? Agradecer também, né, a cada um, né, dos patrocinadores aí que ajudou a gente, né? Cada um deles aí. Deixar aqui, ó, o Pedrinho, o Cartão de Todos, a Alma, Talme de Marketing, a Gabi e a LPC Burger, né? E agradecer você também que está aí assistindo nosso podcast, que você possa ter gostado, é o primeiro de muitos. E quero também dizer para você que você não está sozinho. A gente está juntamente. A ideia desse nosso projeto, desse nosso sonho que está se tornando realidade através desse podcast, é dizer para você que você não está sozinho. Você pode nos procurar lá nas nossas redes sociais e conversar com a gente. Se você quiser trocar uma ideia, quiser tomar um café, quiser ter um tempo de mesa,
nos chame lá. Vai ser um prazer poder conversar com você. Tá bom? Então, tamo junto e até a próxima. Valeu. Tamo junto, meu Deus amigo. abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Valeu.